Você já parou para pensar que a Bíblia diz algo quase inacreditável, que é possível reinar ainda nesta vida? Não apenas no céu, não apenas no futuro distante, mas agora, aqui, no meio das suas batalhas, decisões e desafios diários. Isso parece estranho para muita gente, porque quando olhamos ao redor, vemos o contrário. Pessoas cansadas, sobrecarregadas, vivendo como se estivessem sempre reagindo aos problemas, sempre correndo atrás da próxima solução, sempre tentando sobreviver espiritualmente. E então surge uma pergunta inevitável. Se essa promessa existe, por que tantos vivem derrotados? Existe uma declaração poderosa escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 5,17. Ele afirma que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Percebe a força dessa frase? Ele não está falando apenas de pessoas especiais, não está falando de líderes espirituais extraordinários. Ele está falando de todos aqueles que recebem algo específico, graça e justiça. Mas aqui começa o mistério, porque muitos já ouviram sobre graça, muitos já ouviram sobre fé, muitos frequentam ambientes espirituais, oram, cantam, participam, e ainda assim continuam vivendo como se estivessem sempre abaixo das circunstâncias. Então surge uma pergunta que talvez nunca tenha sido respondida de forma clara. O que realmente significa reinar em vida? Será que estamos entendendo essa promessa da maneira correta? Ou existe algo mais profundo escondido nessas palavras que pode mudar completamente a forma como você vive sua fé? Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você entende essa promessa. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra reinar, imagina domínio externo. Pensa em poder, controle, autoridade visível, vitória sobre circunstâncias. Mas a verdade que Paulo revela em Romanos 5,17 é quase o oposto do que muita gente imagina. Reinar em vida não começa fora, começa dentro. Isso é contraintuitivo, porque aprendemos desde cedo a medir vitória pelo que acontece ao nosso redor. Se as coisas vão bem, pensamos que estamos vencendo. Se surgem desafios, pensamos que estamos perdendo. Mas o Evangelho introduz uma lógica completamente diferente. Uma pessoa pode estar enfrentando dificuldades externas e ainda assim estar reinando espiritualmente. E outra pode ter tudo aparentemente sob controle, mas estar vivendo dominada por medo, culpa ou insegurança. Percebe a diferença? Reinar em vida significa que sua identidade não é mais governada pelas circunstâncias. Significa que sua mente não é controlada pela ansiedade. Significa que sua paz não depende do que acontece ao redor. Isso muda a perspectiva inteira da fé. Porque muitos vivem tentando conquistar vitória, quando na verdade a vitória começa com receber algo que já foi dado, a abundância da graça e o dom da justiça. Paulo não diz que você conquista isso por esforço espiritual. Ele diz que você recebe. E aqui começa a primeira virada dessa mensagem. Talvez você não esteja falhando por falta de fé. Talvez esteja tentando viver pela força aquilo que só pode ser vivido pela graça. E quando essa verdade começa a se encaixar dentro de você, surge uma imagem muito clara que ajuda a entender como essa promessa funciona na prática. Imagina um barco no meio de uma tempestade. O vento é forte, as ondas batem contra o casco, o céu está escuro e tudo parece fora de controle. Agora pensa em duas pessoas dentro desse mesmo barco. A primeira está desesperada, correndo de um lado para o outro, tentando controlar cada movimento da água, tentando impedir que o vento sopre, tentando resolver tudo com a própria força. A segunda pessoa está firme no leme, com os olhos atentos, sabendo que não pode parar a tempestade, mas pode manter a direção. Essa imagem explica muito bem o que significa reinar em vida. Reinar não é impedir que a tempestade exista. Reinar é não permitir que a tempestade governe você.
Reinar é manter direção mesmo quando o ambiente é turbulento. É ter clareza quando tudo ao redor parece confuso. Quando Paulo escreveu em Romanos 5,17 que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida por meio de Jesus Cristo, ele não estava prometendo ausência de desafios. Ele estava revelando algo muito mais poderoso, uma nova posição interior. Pensa em um rei sentado em seu trono. O reino pode enfrentar guerras, dificuldades, mudanças, mas o trono continua sendo o lugar de autoridade. O trono representa identidade, posição, consciência de quem você é. E aqui está a imagem que precisa ficar na sua mente. A graça de Deus te coloca em uma posição espiritual diferente. Não é uma posição de vítima constante, nem de sobrevivente espiritual, mas de alguém que recebeu autoridade para viver com discernimento, paz e direção. Talvez você tenha enfrentado tempestades que fizeram você esquecer disso. Talvez as ondas das circunstâncias tenham feito você sentir que está sendo levado pelo vento, mas a promessa continua ali, esperando ser compreendida. Porque quando você entende sua posição em Cristo, algo dentro de você muda, e essa mudança começa a transformar a maneira como você encara cada batalha da vida. Agora, existe uma troca que precisa acontecer dentro de você. Porque muitas vezes a nossa oração começa sempre da mesma forma. Senhor, muda essa situação. Deus, tira esse problema. Pai, faz essa luta desaparecer. E não há nada errado em clamar por ajuda. Mas existe um ponto da caminhada espiritual em que algo começa a mudar. Em vez de apenas pedir que a tempestade acabe, você começa a pedir entendimento para atravessá-la. Percebe a diferença? Antes, o foco era controlar o que está fora. Agora, o foco começa a alinhar o que está dentro. E é exatamente aqui que a promessa de Romanos 5,17 ganha um significado mais profundo. Reinar em vida não é apenas viver esperando que Deus remova todos os desafios. Reinar em vida é receber algo que muda a forma como você atravessa esses desafios, a abundância da graça e o dom da justiça. Essa é a grande troca. Você entrega a ansiedade de tentar controlar tudo e recebe a paz de saber quem você é em Cristo. Você entrega o peso de provar valor o tempo todo e recebe a segurança de uma identidade que já foi estabelecida pela graça. Quando isso começa a se tornar real dentro de você, algo silencioso muda. A culpa perde força, a insegurança começa a diminuir, a necessidade constante de aprovação desaparece aos poucos, não porque a vida ficou perfeita, mas porque a base da sua vida mudou. Talvez você tenha passado muito tempo tentando conquistar aquilo que Deus já estava oferecendo como presente. Talvez tenha tentado viver pela força aquilo que só pode ser vivido pela graça. E quando essa troca começa a acontecer dentro do coração, algo curioso acontece. Você começa a perceber exemplos disso espalhados por toda a história bíblica. Pensa por um momento na história de alguém que enfrentou situações que poderiam facilmente ter destruído sua vida. Alguém que foi rejeitado, perseguido, mal interpretado, pressionado por circunstâncias externas que pareciam muito maiores do que ele. Mesmo assim, em vez de viver dominado pelo medo ou pela insegurança, essa pessoa caminhava com uma convicção interior tão forte que parecia viver em outra realidade espiritual. Esse foi o caso de Apóstolo Paulo, o mesmo homem que escreveu a carta aos Romanos, onde encontramos a promessa de Romanos 5,17, viveu experiências que para muitos seriam consideradas derrotas, prisões, perseguições, dificuldades constantes, desafios que poderiam facilmente ter esmagado qualquer pessoa comum. E ainda assim, algo impressionante aparece nas palavras dele. Paulo não escrevia como alguém dominado pelas circunstâncias. Ele escrevia como alguém que havia entendido uma verdade espiritual profunda. Enquanto muitos tentavam sobreviver espiritualmente, ele falava sobre reinar em vida
Isso não significa que a vida dele era confortável, muito pelo contrário, mas significa que a identidade dele estava ancorada em algo mais forte do que as circunstâncias externas. Ele sabia quem era em Cristo, sabia que havia recebido graça, sabia que a justiça não vinha de seus próprios esforços, mas de um dom. E quando essa consciência se torna real dentro de alguém, a forma de viver muda completamente. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e pensando nas pressões que enfrenta, nas lutas que parecem constantes, nas áreas onde você sente que ainda está tentando encontrar equilíbrio. Mas a história de Paulo mostra que reinar em vida não depende de ausência de desafios. Depende de compreensão espiritual. E quando essa compreensão começa a nascer dentro de alguém, ela muda não apenas o que a pessoa acredita, mas a forma como ela ora, decide e se posiciona todos os dias. Agora existe uma crença que precisa ser quebrada dentro de muita gente. A ideia de que viver com autoridade espiritual, viver essa promessa de reinar em vida, exige algum tipo de espiritualidade complicada, distante, quase inalcançável. Como se fosse necessário alcançar um nível extraordinário para experimentar essa realidade. Mas a verdade revelada em Romanos 5,17 é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. Paulo não diz que apenas pessoas perfeitas reinam. Ele não diz que apenas os mais fortes espiritualmente experimentam isso. Ele diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida por meio de Jesus Cristo. Recebem. Essa palavra muda tudo. Porque receber exige humildade, não perfeição. Exige abertura do coração, não performance espiritual. Exige reconhecimento de dependência, não esforço humano constante. Talvez você tenha passado muito tempo tentando provar algo para Deus, tentando ser forte o suficiente, disciplinado o suficiente, espiritual o suficiente, mas a promessa não começa com esforço, começa com recebimento. E isso muda até a forma como a oração acontece. Em vez de tentar impressionar Deus com palavras complexas, a oração começa a se tornar uma conversa sincera. Em vez de pedir força para conquistar algo sozinho, você começa a reconhecer aquilo que já foi dado pela graça. Talvez a mudança que você procura não dependa de um evento extraordinário, mas de um momento simples de rendição. Um momento em que você para e diz: Senhor, eu recebo a tua graça, eu recebo a justiça que vem de Cristo, eu escolho viver a partir dessa identidade. E quando essa simplicidade começa a se tornar real dentro de você, algo poderoso começa a acontecer na forma como você fala com Deus. Então agora eu quero te convidar a fazer algo comigo, não apenas ouvir, mas participar. Porque às vezes a revelação precisa sair da mente e entrar no coração através da oração. Se puder, respira fundo por um instante. Diminui o ritmo. E enquanto você ouve cada frase, repete dentro de você, deixando que essa verdade comece a se tornar realidade na sua vida. Senhor meu Deus, repete. Pai, eu me aproximo de ti agora. Eu reconheço que muitas vezes tentei viver pela minha própria força. Repete, mas hoje eu escolho receber a tua graça. Eu reconheço que a justiça que me dá nova identidade não vem das minhas obras. Repete, ela vem de Jesus Cristo. Pai, eu recebo agora a abundância da tua graça. Repete, eu recebo o dom da justiça. Onde havia medo, libera paz. Repete, onde havia culpa, libera perdão. Onde havia confusão sobre quem eu sou. Repete, traz clareza sobre minha identidade em Cristo. Eu não quero mais viver dominado pelas circunstâncias. Repete, eu quero viver alinhado com a tua verdade. Eu recebo agora a posição que Cristo conquistou por mim. Repete, e escolho viver a partir dessa identidade. E enquanto você declara isso, algo começa a se alinhar dentro de você. Não é apenas emoção, é posicionamento espiritual. É consciência sendo restaurada. É a graça ocupando o lugar onde antes havia esforço e peso.
E quando essa oração se transforma em convicção interior, existe algo que precisa ser afirmado com ainda mais autoridade. Agora eu quero que você permaneça nesse mesmo espírito, porque existe um momento na oração em que não apenas pedimos, mas declaramos. Um momento em que a fé deixa de ser apenas um sentimento silencioso e passa a se tornar uma palavra liberada com autoridade. A Bíblia mostra que aquilo que cremos no coração também precisa ser confessado com a boca. E quando você começa a declarar as promessas de Deus, algo poderoso acontece no seu interior. A sua mente se alinha, o seu espírito se fortalece, a sua identidade começa a se posicionar na verdade. Então, eu quero que você acompanhe comigo mais uma vez. Se puder, declare isso em voz baixa ou dentro do seu coração. Hoje, eu declaro que a graça de Deus está operando na minha vida. Eu declaro que não estou mais dominado pelo medo, pela culpa ou pela derrota. Eu declaro que em Cristo eu recebi o dom da justiça. Eu declaro que a minha vida não é governada apenas pelas circunstâncias. Eu declaro que a graça de Deus me capacita a viver com autoridade espiritual. Hoje eu escolho acreditar que aquilo que Deus prometeu é maior do que aquilo que eu vejo. Eu escolho acreditar que a obra de Jesus mudou a minha posição diante de Deus. E, por causa disso, eu declaro algo que talvez por muito tempo tenha parecido impossível para você dizer. Eu declaro que por meio de Cristo Jesus eu posso reinar em vida. Não reinar sobre pessoas, mas reinar sobre o medo, reinar sobre a culpa, reinar sobre a condenação, reinar sobre aquilo que antes parecia controlar a minha história, porque a abundância da graça está disponível, porque o dom da justiça foi entregue, porque aquilo que Cristo conquistou na cruz não foi apenas para o céu, mas também para transformar a forma como vivemos hoje. E quando essas declarações começam a se tornar convicções profundas dentro do coração, algo muito prático começa a acontecer na vida diária. Agora deixa eu te mostrar algo muito importante, porque tudo isso que estamos falando não foi feito apenas para ser entendido, mas para ser vivido no dia a dia. Muitas pessoas ouvem promessas espirituais poderosas, sentem inspiração por alguns minutos, mas depois voltam para a rotina e acabam vivendo exatamente da mesma forma de antes. Mas a verdade é que viver aquilo que está escrito em Romanos 5,17 começa com pequenas decisões diárias. Não são grandes eventos espirituais, são micro-hábitos que alinham o coração com a graça de Deus. Por exemplo, logo pela manhã, antes de olhar o celular ou começar as preocupações do dia, você pode separar alguns segundos para lembrar quem você é em Cristo. Algo simples, quase silencioso, mas extremamente poderoso. Reconhecer que a sua identidade não vem das circunstâncias, mas da graça recebida. Durante o dia, quando surgir uma situação que normalmente traria ansiedade ou insegurança, você pode parar por um momento e lembrar daquilo que acabou de declarar, que a sua vida não está dominada pelas circunstâncias, porque a graça de Deus opera dentro de você. Esse pequeno gesto muda a postura interior. Em vez de reagir automaticamente ao medo, você começa a responder com consciência espiritual. E existe ainda outro hábito que pode transformar completamente a forma como você vive essa promessa: alimentar a mente com a verdade da palavra. Quando você volta repetidamente às promessas bíblicas, a mente começa a ser renovada, e aquilo que antes parecia apenas uma ideia bonita começa a se tornar uma convicção profunda. Percebe como isso é prático? Não é algo distante da realidade. É algo que começa em momentos simples do cotidiano. Na forma como você inicia o dia, na forma como responde às pressões, na forma como decide no que sua mente vai se concentrar. E à medida que esses pequenos hábitos espirituais começam a se repetir, algo maior começa a se formar dentro de você. Uma nova maneira de enxergar a própria vida, uma nova forma de caminhar com Deus, algo que vai além de ouvir uma mensagem.
Agora eu quero te convidar para algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Porque quando uma verdade espiritual toca o coração, ela não foi feita para ficar apenas na mente. Ela precisa gerar conexão, comunhão, testemunho. Talvez enquanto você ouvia essa mensagem sobre reinar em vida por meio de Cristo, algo dentro de você começou a despertar. Talvez uma esperança nova tenha surgido. Talvez alguma parte da sua história tenha vindo à memória, lembrando momentos em que você quase desistiu, mas Deus sustentou você. E é exatamente por isso que eu quero te convidar a participar desse momento. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Eu recebo a graça para reinar em vida. Pode parecer algo pequeno, mas quando você escreve isso, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está fazendo uma declaração pública daquilo que decidiu acreditar. E algo muito bonito acontece quando várias pessoas fazem isso juntas. Os comentários se tornam como um espaço de fé compartilhada. Pessoas que nunca se viram começam a encorajar umas às outras. Testemunhos começam a aparecer. Histórias começam a ser contadas. Talvez alguém que está passando por uma luta muito grande leia o seu comentário e naquele momento encontre esperança para continuar. Se essa mensagem trouxe clareza espiritual para você, aproveita também para deixar o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra de fé, graça e identidade em Cristo. E se você conhece alguém que precisa lembrar que a graça de Deus ainda está operando na vida dele, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque muitas vezes uma simples mensagem chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E enquanto essa comunidade de fé continua crescendo aqui, existe ainda uma última revelação que conecta tudo aquilo que vimos até agora. Antes de terminarmos, eu quero que você guarde uma última reflexão no coração, porque tudo o que vimos aqui não é apenas uma ideia inspiradora. É uma chave espiritual que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua própria caminhada com Deus. Muitas pessoas vivem a vida cristã como se estivessem sempre tentando alcançar algo que ainda não foi entregue, como se a paz estivesse distante, como se a vitória espiritual fosse reservada apenas para alguns poucos. Mas quando você entende a profundidade daquilo que está escrito em Epistle to the Romans 5:17, algo começa a mudar dentro de você. A fé deixa de ser apenas esperança futura e passa a se tornar consciência presente. A consciência de que a graça de Deus já foi liberada. A consciência de que a justiça em Cristo já foi entregue. A consciência de que existe uma nova posição espiritual disponível para quem recebe essa verdade. E talvez a pergunta mais importante não seja se essa promessa existe, mas se estamos realmente vivendo com essa consciência todos os dias. Porque existe um detalhe profundo nessa revelação que poucas pessoas percebem. Algo que conecta a graça de Deus, a identidade em Cristo e a forma como enfrentamos as batalhas da vida diária. Uma chave espiritual que aparece repetidas vezes nas Escrituras, mas que muitas vezes passa despercebida. E no próximo momento nós vamos mergulhar exatamente nesse detalhe, que pode mudar completamente a forma como você entende a sua caminhada com Deus.